Olá, boa noite. A gente começa mostrando imagens ao vivo da ponte de Igapó, aqui na capital. Trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos. O RN2 desta terça-feira começa agora. A polêmica mudança nas linhas do transporte público da capital ganhou hoje os corredores e o plenário da Câmara Municipal de Natal. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que reduz pela metade a cobrança do Imposto sobre Serviço, o ISS, para as empresas de ônibus. Um socorro para os cofres das empresas por causa dos prejuízos causados pela pandemia. A dedução vai até dezembro. O ponto mais polêmico ficou por conta da ausência da secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Elexina Santos, que não apareceu na convocação para explicar as alterações em várias linhas de ônibus. A STTU mandou um técnico e um secretário adjunto, mas os vereadores não gostaram muito da ideia. A convocação da secretária Elexina dos Santos foi proposta pela Câmara Municipal de Vereadores, mas a titular da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal não compareceu. Alegou que faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus e está evitando reuniões presenciais. A ausência da secretária motivou a suspensão da convocação. Mesmo a STTU tendo enviado representantes, o secretário adjunto Walter Pedro e o coordenador técnico da STTU, Newton Filho. Nós vamos enviar uma nova solicitação para que ela venha até esta casa e, se ela não vier, nós vamos tomar as medidas cabíveis previstas, ela é orgânica e no regimento da casa. A Câmara Municipal, à unanimidade, entende a necessidade da presença da secretária, até pelo caráter da convocação feita pela Casa Legislativa e, de fato, pela responsabilidade enquanto gestora titular da pasta, dada, inclusive, a repercussão e a gravidade dessas alterações nas linhas. Já que ela não pôde vir nesta data, a gente entende, a gente respeita, mas esclarecimentos que tem que ser feito à secretária, tem que ser respondido pela secretária, pois não foi uma linha de ônibus que foi retirada, foram inúmeras as linhas de ônibus que foram retiradas. Infelizmente, perdeu esse momento de esclarecer, porque é uma discussão técnica, tudo bem, é uma situação política, é uma casa política, mas a gente ia explicar todos os pormenores técnicos para tirar a dúvida, não só dos vereadores, como toda a sociedade em geral. Era uma oportunidade perdida. Depois dessa discussão, foi aprovado pelos vereadores o projeto de lei que reduz o Imposto sobre Serviço, o ISS, pela metade, para as empresas de transporte público na capital até dezembro desse ano. O projeto estava na casa desde o mês de agosto. O subsídio era um pleito das empresas de ônibus para que não houvesse o aumento no valor da passagem. O governo do estado já havia reduzido outro imposto, o ICMS, por decreto. Antes da aprovação na Câmara, o vereador Fernando Lucena, do PT, propôs uma alteração no projeto da Prefeitura. A emenda proíbe o reajuste da passagem enquanto estiver valendo o benefício, além da condição que fosse colocada para circular 100% da frota. Durante a votação, houve um acordo com os vereadores que representam a Prefeitura para alterar a emenda do vereador Fernando Lucena, que queria a volta 100% da frota. Mas o que vai voltar na prática mesmo são as linhas que estavam suspensas. Para o chefe da Casa Civil da Prefeitura de Natal, Fernando Fernandes, 100% dos ônibus em Natal somente quando todas as atividades voltarem ao normal na cidade. Na hora que voltar tudo funcionar normalmente, todas as escolas, os shows, os eventos, enfim, o comércio como todo na sua integralidade, consequentemente nós teremos novamente os 400 mil passageiros dia e aí voltará 100%. Hoje nós temos 150 mil passageiros, o número de ônibus é para atender essa frota, esse número de passageiros, 140 mil passageiros. Desde o início da pandemia, 20 linhas de ônibus foram suspensas na capital. Mudanças em todas as regiões da cidade. No início de setembro, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal fechou o acordo na Justiça para que a frota circule com 70% da capacidade. Os funcionários dos Correios em Natal e Mossoró realizaram assembleias agora no fim da tarde e encerraram a paralisação nacional que começou no dia 17 de agosto. Sérgio Henrique Santos traz mais informações para a gente. Sérgio, boa noite para você. Bom, a decisão vem depois de um dia aí, né, que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a categoria encerrasse a paralisação nacional. Boa noite.
Pois é, Lídia, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem em casa. Foram 34 dias de greve e a greve dos Correios chegou ao fim nesta terça-feira. Os empregados dos Correios voltam ao trabalho a partir das 10 horas da noite, já desta terça-feira. Foram 34 dias de greve, essa greve começou no dia 18 de agosto e não houve avanço nas negociações. A gente tem aí as imagens das duas assembleias que aconteceram, das maiores assembleias que aconteceram aqui no estado, aqui em Natal e também em Mossoró. O julgamento final foi ontem no Tribunal Superior do Trabalho. O TST determinou inclusive a volta ao trabalho das 70 cláusulas trabalhistas previstas no Acordo Coletivo de Trabalho, que deveria vigorar até 2021. O TST manteve apenas 29 dessas cláusulas. Mossoró, inclusive, foi um dos locais onde houve maior adesão dos trabalhadores dos Correios. 85%, segundo o sindicato da categoria, aderiram à paralisação. São 112 trabalhadores dos Correios lá. Tem 4 agências e o atendimento funcionou apenas de forma parcial. Foi priorizado o serviço de SEDEX nas unidades. Em todo o estado, são 1.060 empregados dos Correios e, segundo o sindicato, a adesão estadual foi de cerca de 70%. Lídia. Sérgio, pelas suas informações. Equipes da Vigilância Sanitária de Natal começaram hoje o trabalho de fiscalização em escolas particulares que retomaram as aulas presenciais para saber se os protocolos de segurança para evitar a disseminação da Covid-19 estão sendo seguidos. A fiscalização da Vigilância Sanitária começou priorizando as escolas que voltaram com as aulas presenciais na educação infantil. Uma lista é feita pelo órgão fiscalizador e é verificado se a unidade de ensino está cumprindo cada item do protocolo de biossegurança determinada pela Prefeitura de Natal em decreto. Nós estamos aplicando um checklist para verificar se as escolas elas estão cumprindo o que está estabelecido no decreto, no dia 10 de setembro. Nesse caso específico, nós estamos olhando a aglomeração, a questão da higienização das mãos, enfim, vários elementos. Nesse caso aqui que nós visitamos, a escola está cumprindo. Para a representante de uma das escolas que já foi fiscalizada, o acompanhamento da vigilância sanitária mostra o que realmente já foi feito e leva mais tranquilidade aos pais dos alunos. Foram feitos muitos estudos em cima desses protocolos, foram feitos muitos treinamentos com a equipe, com os pais também, reuniões para que eles soubessem desses protocolos. Então, ter um órgão que faça essa fiscalização e a feira que está tudo ok para funcionar é muito importante. Gabriel é aluno do ensino fundamental e nessa terça-feira foi o primeiro dia do retorno para a sala de aula dele. Para o estudante não foi difícil a volta e ele ainda prefere a aula presencial. Eu acho que está sendo melhor para estudar. É bom ficar com os colegas juntos aqui para aprender, ao invés de aula online. Aula online é mais cansativo, ficar em frente do computador e estudar por lá. A gente espera que não tenha, mas se infelizmente nós percebermos a questão de avaliação do risco, que está havendo esse descumprimento, nós vamos fazer o trabalho de orientação ou até mesmo de autuação quando necessário. Hoje, as equipes da Vigilância Sanitária visitaram 7 escolas de Natal e até o fim da semana, 24 escolas devem ser fiscalizadas. E a ação segue na próxima semana. Vamos atualizar, então, a situação da Covid-19 no Rio Grande do Norte. O estado tem hoje 67.459 casos confirmados da doença e 2.355 mortes. Outras 321 estão em investigação. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado hoje é de 41%. Nós falamos ontem aqui sobre a portaria do governo do estado que libera a realização de eventos corporativos no Rio Grande do Norte. A primeira fase permite seminários, congressos com até 100 pessoas. A última fase prevê a liberação para encontros maiores com até 3.000 pessoas no mês de novembro. Hoje nós vamos saber como a notícia foi recebida por quem faz parte desse setor. Os cenários, lustres, tapumes e cadeiras ficaram sem uso por 5 meses. A cadeia produtiva de eventos é um dos setores da economia mais afetados pela pandemia. Foi um dos primeiros a fechar e está sendo um dos últimos no processo de retomada econômica. Nesta casa de festas, o salão com capacidade para 1.000 convidados virou um grande depósito. São milhares de profissionais, Para fazer um evento, seja ele de qualquer qualidade, você tem empresas de som, bandas, iluminação,
eventos sociais entre adoceiras, boleiras, e são milhares e milhares de profissionais, então todo mundo ficou parado. A Prefeitura se adiantou, nos liberando para começar a trabalhar a partir de agosto, e o Governo do Estado veio agora com a portaria que menciona um pequeno setor, mas alguma coisa no nosso evento. Desde o mês passado, os eventos sociais que envolvem festas familiares, como os casamentos e aniversários, foram liberados em Natal, com capacidade reduzida de público. Esta semana, o governo do estado também autorizou, por meio de portaria, a retomada das atividades dos eventos corporativos, como os congressos, seminários e posses, eventos que envolvem uma logística mais complexa. Os eventos corporativos, eles têm uma cadeia produtiva muito grande envolvida. Nós acreditamos que sim, claro, para 2020, os eventos de uma noite, uma palestra, uma convenção, uma posse, poderão acontecer. Mas os eventos mais complexos, como congressos, por exemplo, esses eu acredito que realmente só para 2021. O cronograma tem 5 fases. Desde segunda estão autorizados eventos com até 100 pessoas. Após 6 de outubro, até 400 pessoas. No dia 20 de outubro, permite até 700 pessoas. Em 3 de novembro, eventos com até 1.000 pessoas. Por fim, no dia 17 de novembro, são liberados eventos com até 3.000 pessoas, mas apenas em ambientes abertos. Na portaria, o governo deixa claro que as fases podem ser adiadas conforme o comportamento da pandemia no estado. A portaria que autoriza a realização dos eventos corporativos no estado estabelece 20 medidas necessárias para garantir a higienização nos eventos realizados tanto para o público quanto para os realizadores. Entre essas medidas, o uso obrigatório de máscaras e EPIs, equipamentos de proteção individual. Além disso, o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, mesas e cadeiras. Os realizadores terão que disponibilizar também equipe médica nos eventos. O que chama atenção para essa questão, na verdade, são os custos a mais que serão absorvidos pelos eventos, porque existem custos de higienização, existe, por exemplo, a obrigatoriedade de uma equipe médica presente, né? Nos eventos maiores, inclusive suporte básico de ambulância, como já acontece normalmente. Obedecer a um protocolo não é um mistério, o mistério é como viabilizar o custo desse protocolo. O empresário Luciano Almeida lidera uma associação que reúne mais de 50 casas de eventos sociais e infantis. Para ele, o setor só vai retomar em 2021 ao patamar de antes da pandemia. Essas regras de distanciamento social um dia vão acabar, então são temporárias e há uma preocupação muito grande dos órgãos que fiscalizam e dos empresários para que esses movimentos transitórios também não sejam excessivamente caros, inviabilizando a atividade econômica para um investimento que não vai permanecer. E a gente espera que a gente termine esse ano de 2020 sem nenhum susto e podendo sonhar aí com 2021 com a nossa vida de volta, né? Precisamos viver novamente. O governo do estado assinou hoje um protocolo de intenções para a instalação do primeiro parque de geração de energia eólica no mar, aqui no Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra recebeu os diretores da Bienergia, empresa que está à frente do projeto para a produção de 3,1 megawatts ano, numa área de 300 quilômetros quadrados na costa dos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso e Pedra Grande. O projeto prevê a instalação de 52 aerogeradores, 2 subestações elétricas, uma no mar para elevação da tensão e uma em terra. As torres instaladas no mar terão sinalização para evitar colisões com navios, assim como barcos, como forma de alertar aviões que não seguem as rotas tradicionais. O Parque Eólico Marítimo é projetado também para não interferir nas áreas de atuação de comunidades pesqueiras, como a Colônia de Pescadores Z36, João Baracho Sobrinho, Colônia de Pescadores Cajueiro e em áreas quilombolas. A Bienergia atua no estado do Ceará, onde desde 2016 opera um parque eólico marítimo com 59 torres, num investimento de 1 bilhão de euros. Amanhã de manhã, o DENIT vai liberar a via marginal da BR-101, que passa sobre o túnel da Avenida das Alagoas, logo após o Monumento dos Reis Magos, ali no sentido Parnamirim-Natal. A mudança ocorre a partir das 9 horas da manhã, mas haverá mudanças também no fluxo de veículos na via marginal. Sérgio Henrique Santos é que vai explicar para a gente, então, como é que vai ficar a vida do motorista aí nas próximas horas, hein, Sérgio? Com você. Pois é, Lídia, sempre que a gente fala em mudanças no tráfego nas principais rodovias, como essa aqui, a BR-101,
impacta muito o trânsito e o motorista precisa ficar bastante atento, e a gente traz esse serviço aqui no RN2. Nós estamos falando aqui da BR-101, tem a marginal aqui à minha esquerda, e tem aqui logo atrás o Pórtico dos 400 anos, uma imagem bastante conhecida, um cartão postal da nossa cidade, e é aqui onde vai funcionar o único acesso para as pessoas que desejarem entrar no bairro de Neópolis e também nos conjuntos Pirangi e Jiqui. O Tom está mostrando aí, inclusive, esse acesso que vai acontecer aqui. Essa informação é importante porque os motoristas precisam ficar atentos, principalmente para quem for fazer o retorno sob o viaduto de Neópolis, mais logo adiante de onde é que nós estamos. O acesso das faixas principais para a marginal vai ser fechado de forma definitiva antes do viaduto de Neópolis. Para poder acessar a marginal, então, os motoristas vão ter que utilizar esse acesso antes do viaduto, antes do monumento, na verdade, dos Reis Magos, se mantendo na faixa da esquerda. Já os veículos que saem da Avenida das Alagoas, para acessar a marginal da BR, deverão se manter na faixa de rolamento da direita, segundo informou o DENIT. A mudança também vale para o transporte público municipal e também o intermunicipal. Para poder ter acesso às paradas de ônibus aqui na marginal, vão ter que entrar aqui nesse acesso antes do Pórtico dos Reis Magos. Essas mudanças todas começam amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Lídia. Pouco depois aí daquele horário de pico, né, para facilitar um pouquinho aí a vida de todo mundo. Obrigada, Sérgio, pelas informações. O RN2 faz um intervalo rapidinho agora e veja na volta que o ITEP regulamentou a isenção, ou seja, a gratuidade no documento de identidade para pessoas em situação de pobreza. Os detalhes em instante, você confere agora imagens ao vivo da Avenida Dr. João Medeiros Filho, aqui em Natal, bastante tranquila nesse momento. O RN2 volta já já. O governo do estado tem até a próxima semana para aprovar o projeto de reforma da Previdência dos servidores. E o tema voltou a ser discutido hoje na Assembleia Legislativa. A Juliane Barreto tem as informações ao vivo agora para a gente. Juliane, boa noite. Bom, o projeto já tem previsão de quando será votado? Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. A expectativa é que o projeto tivesse sido lido hoje na sessão para já ser votado amanhã e depois, já que se trata de um projeto aí de emenda constitucional e vai precisar de mais de um dia para essa votação. Mas ele foi apenas debatido entre os deputados na sessão de hoje e a expectativa é que ele volte aí para ser lido amanhã e ser votado nos dias seguintes. A expectativa dos deputados também é que durante a votação prevista para esta semana sejam apresentadas emendas que modifiquem a contribuição previdenciária proposta pelo governo e também a faixa de isenção para aposentados. No documento do governo, a faixa de isenção proposta é para os aposentados que ganham até R$ 2.500. Atualmente, aposentados que ganham até R$ 6.101 são isentos dessa contribuição. Em relação aí à alíquota previdenciária, a proposta do governo é uma alíquota variável de 12% a 16% de acordo com o nível salarial dos servidores. O projeto encaminhado pelo governo foi para a Assembleia no mês de fevereiro, chegou a entrar em pauta e foi retirado de pauta no mês de julho, durante as sessões remotas, porque grande parte dos deputados argumentava que era necessário votar de forma presencial para que os servidores do Estado pudessem participar mais dessas discussões. O prazo dado pelo governo federal, como você falou, para que estados e municípios aprovem a reforma da Previdência é até o dia 30 de setembro, na próxima semana, sob o risco de terem as sanções de recursos federais vindos de convênios e também transferências voluntárias. Segundo o governo do estado, esta semana, quando ele encaminhou o projeto de lei orçamentária para o próximo ano, a aprovação da reforma da Previdência, como foi encaminhada para a Assembleia, poderia diminuir em até 12 milhões de reais o rombo já previsto no orçamento do próximo ano de 900 milhões de reais. Então, a expectativa do governo é que realmente esse projeto seja votado ainda esta semana na Assembleia. Eu volto com você no estúdio, Lídia.
Um assunto que a gente vem acompanhando e que continua, né, dando essa ênfase, acompanhando de pertinho, porque mexe com a vida de muitos potiguares. Obrigada, Juliane, pelas informações. E a governadora Fátima Bezerra entregou hoje ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, uma cópia do projeto de lei que institui a eleição direta para reitor e vice-reitor da UERN. O pedido é uma reivindicação dos estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por isso vamos até Mossoró conversar com a Isaiana Santos, que tem todos os detalhes para a gente sobre esse assunto, né, Isaiana? Boa noite para você. Oi, Lídia, boa noite para você, uma excelente noite para quem acompanha o RN2. Olha, o projeto foi encaminhado hoje à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e agora aguarda a aprovação dos deputados estaduais. O texto, ele acaba com a lista tríplice para a escolha de reitor e vice-reitor da UERN e estabelece também a escolha e a nomeação de forma direta, através de voto secreto, entre os estudantes, os professores e os servidores técnicos administrativos da universidade. O projeto de lei também prevê autonomia à UERN, na escolha de seus dirigentes, conforme já está previsto na Constituição, garantindo às instituições de ensino superior autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. No dia 1º de setembro, a governadora do estado, Fátima Bezerra, recebeu representantes dos professores e também dos servidores técnicos administrativos da UERN e anunciou que enviaria aí o projeto à Assembleia Legislativa, instituindo a eleição direta, para a escolha de reitor, além também de estudos para garantir a autonomia da universidade. Volto com você no estúdio. Obrigada, Isaiana. Já já a gente volta. O Ministério Público Federal decidiu arquivar a representação da reitora da UFERSA, Ludmila de Oliveira, sobre uma aluna que se manifestou contrária à nomeação dela. Ludmila acusou a estudante de Direito e presidente do DCE da UFERSA, Ana Flávia de Lira, pelos supostos crimes de calúnia, difamação, ameaça e associação criminosa. O MPF decidiu ainda entrar com uma ação contra a reitora por denúncia caluniosa. A aluna alegou que as manifestações em um grupo de WhatsApp eram para mobilizar estudantes contra a gestão da nova reitora. Ludmila foi nomeada pelo presidente da República no dia 21 de agosto. Ela era a terceira na lista de eleição para reitor da universidade. Os procuradores alegaram que há inconstitucionalidade na nomeação e que, por isso, há amplo espaço para crítica acadêmica. O MPF entende que a conduta da estudante não ultrapassou os limites da liberdade de expressão e consideraram grave a tentativa de criminalizar a atividade estudantil. Para o MPF, Ludmila praticou o delito de denunciação caluniosa e pede a condenação mínima em R$50 mil como forma de reparar o dano à imagem da aluna. Em nota, a assessoria jurídica da UFERSA informou que, segundo a Polícia Federal, o inquérito aberto para apurar os atos da estudante ainda não foi concluído. Agora a gente volta a falar com a Isaiana Santos, porque a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, iniciou um rodízio de abastecimento de água no município de Baraúna, no interior do estado. Isaiana, conta pra gente como é que vai ser esse rodízio. Olha, Lídia, a CAERN dividiu a cidade em duas partes. Então, da meia-noite do próximo sábado ao meio-dia da terça-feira da próxima semana, os bairros Centro, Cinderela, Planalto, Subestação, Parque de Vaquejada, Moinho Novo, Sítio São Raimundo e os loteamentos Bela Vista, Barbosa e Bombeiro serão abastecidos. Já da terça-feira, do meio-dia da terça-feira da próxima semana à meia-noite do sábado, serão abastecidos os bairros Mata Burro, Alto da Avenida, bairro e Sítio Campo Verde e os loteamentos Portal das Palmeiras, Nossa Senhora das Graças e Mauro Velho. A assessoria de comunicação da CAERN informou que a Companhia de Águas estabeleceu essa espécie de rodízio lá na cidade de Baraúna, porque está tendo um alto consumo de água lá na cidade. E aí está dificultando o abastecimento em lugares mais distantes do reservatório que fica no centro de Baraúna. E as altas temperaturas registradas agora nesse mês de setembro, principalmente aqui
na região oeste do estado, acabaram aumentando o consumo de água lá na cidade. E aí, segundo a CAERN ainda, né, nesse período do ano, devido às altas temperaturas, que aí começam a subir, ficar bastante quente, a companhia observa o aumento de forma geral, inclusive também em Natal. A empresa disse que monitora a situação e para definir aí estratégias de atendimento à população. Volto com você no estúdio. Obrigada, Isaiana. Tá aí, consumo aumentando, tanto pelo calor também, como por causa da pandemia, né, em muitos lugares. Lavar as mãos toda hora ali é imprescindível, entre outras rotinas, né, que tem que ser colocadas em prática. Pessoas inscritas no Cadastro Único e com renda familiar por pessoa de até R$ 178 vão poder fazer o documento de identidade sem pagar nada. A portaria que regulamenta a isenção foi publicada no Diário Oficial de hoje. O ITEP concede isenções na emissão de carteira de identidade no caso da primeira via e na emissão da segunda via para pessoas que tiveram documentos perdidos ou danificados por causa de enchentes no território potiguar. E o mesmo ocorre para as vítimas de roubo ou furto que solicitam a segunda via dentro do prazo de 30 dias, apresentando o boletim de ocorrência, identificando o documento furtado ou roubado. Para as pessoas inscritas no Cadastro Único, vai ser preciso apresentar a cópia do registro no programa e a renda per capita de até R$ 178. O serviço é feito em qualquer posto de atendimento do ITEP, nas centrais do cidadão ou na sede do órgão na Ribeira, das 8 da manhã até a 1h da tarde. Hoje, uma ação social mudou o dia de pessoas em situação de rua aqui da capital. Voluntários levaram alimentos e realizaram serviços que deram uma levantada na autoestima de muita gente. O Lucas Cortez foi lá conferir. Serviços como corte de cabelo, sobrancelha, ao som da sanfona do padre Caio Cavalcante foram parte da ação social do projeto Alimento Solidário para moradores em situação de rua que vivem na região do Viaduto do Baldo, na zona leste de Natal. Quem mudou o visual aprovou o resultado. Rapaz, eu acho que sair daqui eu arrumar uma namorada. Achando ótimo, né? Pelo menos mudar o visual. Muda coisa boa, só fica mais bonita, mais interessante e uma distração. A ação contou com dezenas de voluntários, entre eles bombeiros civis, grupos de motociclistas e cabeleireiros. Que a gente aprende, a gente conhece pessoas e aprendizagem para a vida é tudo. Então o objetivo é expandir esse trabalho, né, juntando com outros grupos, outros projetos sociais, que também se uniu a essa ação social, né? Só nesse trabalho de hoje aqui no Viaduto Baldo são 10 projetos sociais, todos envolvidos nesse amor, nessa solidariedade. Para animar a ação e alimentar a alma, o padre Caio Cavalcante puxou o fole da sanfona. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A importância de ser solidário, de ser caridoso é isso, é doação. É por isso que nesta manhã de terça-feira estamos unidos aqui com amor, enquanto vida. Há uma só fé, há uma só igreja, há um só batismo. Este é o nosso compromisso de ser solidário, de ser caridoso. Tá aí, lá hoje, agora, né, deve estar acontecendo um jantar italiano que foi preparado por um chefe de cozinha para as pessoas. E quem quiser ajudar de alguma forma o projeto Alimento Solidário, é só ligar para o telefone 98859-3744, 98859-3744. O RN2 de hoje vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar na programação. Até mais.